Olá, oitavo ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje estamos dando início a essa nova etapa, né? Nossas videoaulas. Teremos que ter um pouco de paciência, tanto vocês com nós, professores, e vice-versa, né? Estamos nos adaptando, entrando nessa nova era tecnológica, mas vida que segue, tá? O que acontece? Na nossa última aula, nós falamos um pouquinho sobre o envelhecimento populacional. Esse envelhecimento populacional, ocorrido principalmente em países europeus, né, que causam alguns problemas. E a aula de hoje, página 233 da apostila de vocês. É importante que vocês estejam com a apostila em mãos, porque é aula normal, imaginem que estão sim na sala de aula, tá? E a partir de agora a gente vai continuar o nosso conteúdo. Ótimo. Fluxos migratórios. Os fluxos migratórios, eles existem há muito tempo, mas no início do século XVI, né, o número de imigrantes em todo o mundo cresceu rapidamente, tá? Isso acabou acontecendo por inúmeros motivos. Vamos pensar um pouquinho nas grandes colonizações, né? Tanto da África quanto da América. Então, muitas pessoas acabaram migrando para esses locais. Esses fluxos migratórios, eles ocorrem atualmente, sim, o volume é muito grande, tá? E muitas vezes eles acabam trazendo alguns problemas, tanto para o país de origem dessa pessoa, no qual ele acabou deixando, tanto para o país que ele está chegando. Em 2015, para a gente ter uma ideia, os Estados Unidos era o país com o maior número de imigrantes, como mostra o gráfico que vocês veem aí na apostila de vocês. Observem o gráfico aí, ele é de 2015. E se eu perguntasse para vocês que motivos levam os Estados Unidos a ter o maior número de imigrantes, não é porque os Estados Unidos gostam de receber pessoas, muito pelo contrário, né? Para entrar lá é uma burocracia enorme. Porém, os Estados Unidos têm um quê? Um bom IDH, né? Tem um bom índice de desenvolvimento humano e as pessoas acabam vendo nesse país uma oportunidade de crescimento, né? De qualidade de vida. A maioria desses imigrantes, a gente não está falando se eles estão entrando de forma legal ou ilegal, certo? A gente só está falando do número de imigrantes em si, tá? E também a gente tem o caso dos refugiados. Os refugiados também são imigrantes. Porém, refugiados e imigrantes, eles acabam saindo do seu país de origem por objetivos diferentes ou por circunstâncias diferentes, tá? Nos últimos anos, o número de refugiados no mundo chegou a um nível mais elevado, muito mais elevado, que desde a Segunda Guerra Mundial nunca se tinha tido tanto assim, e atualmente a gente está tendo, tá? Eu coloquei aqui para vocês, né? Acabou ficando apagado um pouquinho, mas se vocês me ouvirem aí com atenção, vocês vão entender. A diferença de refugiado e de imigrante. O imigrante tem a perspectiva de retorno, mesmo que imaginada. Eu vou sair do meu país, então o imigrante pensa assim, tá? Acompanhe o raciocínio. Eu vou sair do meu país, eu vou trabalhar fora, vou ganhar dinheiro, depois eu vou voltar. O refugiado raramente consegue voltar para o seu país de origem. Por quê? O refugiado ele não saiu do seu país de origem porque ele quis sair. O refugiado saiu do seu país de origem porque ele foi obrigado a sair. E essa imposição que é imposta para o refugiado, ela pode ser de duas maneiras.
Ela pode ser por conta de uma guerra, ela pode ser por conta de uma catástrofe natural, tá? Então, a gente acaba limitando o retorno. Muitas vezes, vamos pensar na Síria, né? Que é algo que atualmente continua acontecendo isso. Se a gente pegar pessoas que pediram refúgio e a gente perguntar para elas se elas querem voltar para a Síria na atual condição em que a Síria se encontra hoje, provavelmente vão dizer que não querem voltar. Eles não têm nem perspectiva de retorno, tá? E muitos acabam tendo sequelas psicológicas, sim, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho essa diferença entre refugiado e imigrante, ok? Dando continuidade, né, ao nosso conteúdo, a gente também tem algumas informações na página 233 que são importantes. Aqui no quarto parágrafo, no final de 2015, segundo a ONU, havia 65,3 milhões de pessoas deslocadas à força de seus locais de origem. O que é deslocadas à força, gente? É que precisa sair, tem que ser retirado, tá? Então, é preciso sair, ou você sai ou você morre, tá ok? Na página seguinte, a gente vê que tudo isso acaba gerando alguns impactos. O imigrante, ele gera impacto, como eu falei no início da aula, ele gera impacto para o seu país de origem, quanto para o país em que ele está se destinando. Eles têm dentro do país que passam a residir alguns problemas, né? Por quê? Porque essa população que chega, ela acaba sofrendo. A gente viu sobre a xenofobia na aula anterior. Então, ele vai ter esse problema no país em que ele chegou e ele vai gerar problema para o país de origem dele, porque vai faltar mão de obra nesse país de origem. Ele não vai estar agregando no seu país de origem. Isso a gente só está falando dos problemas, tá? Esses problemas que esse imigrante ele acaba causando para o país em que ele chegou, falando agora de onde ele chegou, ele pode ser inúmeros. São inúmeros problemas. Se a gente tivesse em sala de aula, vocês iam poder ditar para mim aí, né, enumerar vários, né? Mas eles acabam aumentando a densidade demográfica do país que ele chegou. Ele vai chegar nesse país, na maioria das vezes, sem preparo, pode não falar a língua de origem desse país. Se ele vai chegar em busca de um emprego, não tem algo fixo, ele pode sim cair na marginalização, né? Então, logo adiante na nossa aula, a gente vai falar especificamente desses problemas, tá? Desses vamos dizer assim, elencar tudo aquilo que de ruim eles vão passar, tá? Aqui eu coloquei do lado alguns destaques para vocês, como por exemplo, desigualdade social e seus fatores, tá? Por que desigualdade social? Essa desigualdade social, ela vai ser causada principalmente porque eu vou aumentar o número de pessoas sem condições de vida num país em que ele chegou. A falta de acesso aos recursos. Isso também são problemas que são gerados quando esse imigrante ele chega no país, como é o que faz ele sair do seu país de origem também, tá? A negação de oportunidades, a desigualdade na participação, na economia, gente. Quantas vezes a gente já falou em sala de aula, né? Salários injustos. A gente não tem uma distribuição de renda que favoreça a população como um todo. Essa população ela acaba sofrendo demais, tá? Porém,
os imigrantes contribuem economicamente não apenas para o país de destino. Agora vamos falar um pouquinho de algo bom, tá? Se vocês pegarem a página 234, vocês vão observar abaixo do gráfico que a gente tem esse parágrafo aí que fala. Eles acabam sim ajudando, né, indiretamente o seu país de origem, porque se eles deixaram família no seu país de origem, eles vão chegar no país em que eles foram, né? Imaginem que saíram brasileiros aqui e foram para os Estados Unidos. Ficou a família aqui, foi só o pai para lá trabalhar. Ele vai trabalhar, vai mandar o dinheiro que ele ganha lá aqui para o Brasil. Indiretamente, o que ele está produzindo lá, ele está ajudando na economia aqui no nosso país. E isso acaba fortalecendo a economia do lugar de origem, tá? Mas também ele vai acabar ajudando o país em que ele chegou, porque lá nos Estados Unidos ele vai acabar sendo uma mão de obra muito mais barata para esse lugar. Como assim, Pro? Porque ele não é de lá, então qualquer serviço que derem para ele, ele vai acabar aceitando para poder não ficar desempregado, ok? As remessas financeiras que esses imigrantes eles acabavam mandando para o seu país de origem, ela teve uma queda muito brusca, né? Desde a crise financeira de 2008. Por que isso aconteceu? Porque em 2008 o mundo inteiro passou por uma crise e acabou fazendo com que essas pessoas acabassem não mandando tanto dinheiro assim para o seu país de origem. O preço do petróleo também acaba interferindo nisso tudo, tá? Agora vamos falar um pouquinho mais especificamente da pobreza e da exclusão que essas pessoas acabam vivendo, né? Essa pobreza ela é medida de forma quantitativa e elas levam em consideração uma coisa que chama muita atenção, que são as pessoas que vivem com menos de $1,90 por dia. $1,90 por dia. Gente, não dá para sobreviver. Não dá para sobreviver, tá? E os países desenvolvidos, assim como os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, alguns países europeus, né? Não existe população nessa condição, mas são exceções. A gente tem países em outros continentes, tá? Na tabela que vocês podem observar na página 235, tá aqui, ó. Coloquei aqui para vocês olharem, tá? Vocês conseguem ver a população, a porcentagem de população que vive, tá? Com menos de $1,90 por dia. É muita gente, né? A gente vê aí África, Ásia, América Latina. Olhem o Brasil aí. É pouco, mas a gente tem uma pobreza absurda. Isso é necessário que a gente acabe avaliando, tá? Então, esses fatores que eu comentei com vocês aqui, eles unidos, eles acabam fazendo com que a pobreza e com que esses países, esses imigrantes acabem vivendo de forma cada vez mais subhumana, essa é a palavra, tá? Continuando nesse texto, a gente vê a taxa de risco de pobreza. O que seria isso? É a porcentagem das pessoas com rendimento abaixo de 60% da média nacional. Ele mede o tamanho do grupo de baixa renda com comparação com o resto da população, o que não implica necessariamente um padrão de vida baixo. Então, essa taxa de risco de pobreza seria mais ou menos assim. Se eu fizer uma análise, a probabilidade de que o meu salário que eu ganho atualmente, daqui a 5 anos, se eu continuar ganhando a mesma coisa, possivelmente eu corro o risco de entrar na taxa de pobreza. Conseguem entender? Então, é como se fosse uma estimativa.
A taxa de privação material grave, ela expressa a incapacidade de uma população economicamente excluída pagar alguns itens considerados necessários para a vida adequada. Uma semana de férias, por exemplo. Então, nem todo mundo consegue pagar isso. Muitas vezes a gente acha super natural. Fulano foi passar 15 dias em Orlando. Mas isso não é acessível para todos. Passar uma semana na Praia Grande também não é acessível para todos, tá? Então, essa taxa de privação material, ela é muito grave, tá? Observem aqui que a Pro escreveu mineral, é material, tá, gente? Desculpa o erro aí, material. Essa taxa de privação material, ela é muito grave. Por quê? Porque demonstra realmente que as pessoas não têm condições. Eu estou falando de férias, mas a gente tem também aquilo que é básico. Uma refeição, por exemplo. Um marmitex de R$10. É uma privação. Tem gente que não tem dinheiro para comprar isso, tá? Por exemplo, vou dar outro exemplo para vocês. Comer carne todo dia. Tem gente que não tem dinheiro para isso. Ter uma televisão em casa, ter uma máquina de lavar, são coisas essenciais e que não é todo mundo que acaba tendo a condição. Taxa ocupacional. O que a taxa ocupacional ela analisa? O número de pessoas, né, que trabalha dentro de uma família, como uma intensidade de trabalho entre 0,20 e 0,45. O que significa isso, Pro? Imaginem vocês que numa família com 7 pessoas, uma trabalha. A taxa ocupacional dessa família, ela é baixa ou ela é alta? Ela é baixa, porque não são todos que estão ocupados. Alguns estão desocupados, desempregados, tá? Quando na verdade deveriam estar trabalhando, se tiverem idade para isso, tá? Então, considerando esses 3 fatores, a população, ela corre riscos se ela tem essas taxas muito elevadas, tá? O termo exclusão social, ele foi utilizado pela primeira vez no início da década de 70, tá? Quando grupos de pessoas mantinham padrões de vida abaixo da média da sociedade. Quando eu falo em sala de aula, por exemplo, que nós somos pobres, é no sentido da gente poder entender que existem pessoas excluídas socialmente, que elas não têm nem o necessário, aquilo que nós temos, elas não têm. Essa ideia que a gente precisa entender. E a globalização, ela provocou ainda mais um crescimento dessa exclusão. Por quê? Porque essa população pobre, ela passou a cada vez mais ficar excluída, porque ela não conseguiu acompanhar essa evolução dessa globalização, tá? Então, o número de excluídos foi sendo ampliado, com a entrada de várias outras categorias e foi surgindo, né, alguns problemas mesmo sociais nessa população. Eu vou dar alguns exemplos, aparece aí na apostila de vocês, na página 237, aparece assim: passaram a surgir, né, deficientes mentais, passaram a surgir menores abandonados, passaram a surgir prostitutas, delinquentes, pessoas dependentes químicas. Tudo isso por quê? Por conta da exclusão social, a falta de tudo isso aqui, ó. A negação de oportunidade, a desigualdade na participação, tá? Outra forma de análise da exclusão social, ela é relacionada aos países desenvolvidos, que nos últimos anos o problema de exclusão social vem se agravando,
A gente acha que o problema da exclusão social é apenas um problema dos países subdesenvolvidos, quando na verdade os países desenvolvidos também têm esse problema grave, tá? Então, atualmente vem aparecendo muito. Na Europa é muito comum que os diferentes grupos de imigrantes fiquem espacialmente separados, formando bairros com maiorias absolutas de cada um deles. Em muitos casos, a população desses locais é de baixa renda. Quase sempre há um bairro central composto de uma mistura de diferentes grupos de imigrantes. Então, dentro de um mesmo bairro, eles acabam se dividindo, né? E ocasionando assim uma separação desses imigrantes dentro daquele bairro, ok? Como que vai funcionar? Nossa aula não acaba agora aqui. Por que não acaba agora? Porque vocês têm a atividade 3 da página 238 para fazer, tá? Então, na atividade, vocês vão fazer a atividade 3, né? Vai acabar de assistir o vídeo, vai resolver a atividade 3. E para casa, eu coloquei aqui para vocês, tá? Ler o conteúdo da próxima aula e grifar o que achar mais importante. Qual vai ser o conteúdo da próxima aula? Vai ser o conteúdo da página 239 até a 243. É importante que vocês façam isso para que a gente comece a aula vocês já tendo uma noção do conteúdo que eu vou abordar, tá? E na aula que vem, o que vai acontecer? Eu vou corrigir a atividade 3 da página 238. Então, a gente sempre vai iniciar corrigindo a lição da aula anterior, tanto a lição da aula quanto a lição de casa, ok? Beijos, um grande abraço e até a próxima aula, tá?